Nós vamos falar sobre a voz de repreensão, que nós vamos perceber aqui. São questões sensíveis, mas que todo ministro de Deus que quer crescer precisa entender. A primeira voz que nós vamos falar sobre a voz da repreensão, ou o primeiro gatilho de repreensão, são os teus pais. Amen. Por mais espiritual que você seja, por mais oração que você faça, se você não entender a graça e o domínio, a profundidade que os teus pais têm sobre você, você não vai a lado nenhum. O teu pai não precisa te amaldiçoar. Se você não lhe honrar, você já se colocou na condição sozinho. Amen. Todas as vezes, eu vejo muita gente na igreja, por exemplo, eles quando vêm ter comigo para conversar, ouvem uma voz de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso isso, dizendo assim: o seu pai é o seu bruxo. Eles colocam isso na sua cabeça, vivem isso todos os dias e automaticamente perdem a oportunidade de ouvir a voz de Deus através dos seus pais. Tá? O primeiro gatilho de repreensão que você deve guardar consigo é o gatilho de repreensão dos teus pais. É muito perigoso andar com pessoas que não ouvem seus pais. Quem não ouve os seus pais, quem não pode ouvir o seu pai, nunca ouvirá a instrução de Deus. Amen. É por isso que Satanás é especialista. E vou te contar algo interessante. Eu conheço um evangelista, chama-se Juan Carlos Arrigan. É um dos meus mentores no ministério. A mãe dele é uma grande feiticeira. Na aldeia em que ele viveu, em que ele saiu, a mãe dele era a bruxa daquele lugar. Ele uma vez trouxe uma revelação chocante, disse assim: às vezes para eu fazer grandes cruzadas, eu vou consultar a minha mãe. A minha mãe me diz vai, faça, e é uma bênção. A minha mãe me diz não vai. Eu insisto, parece que o mover de Deus não acontece. As pessoas começam a dizer: como é possível? Como é que você pode procurar uma feiticeira para te fazer isso? Não, naquele momento não é a sua autoridade espiritual através da feitiçaria, mas sim através do nascimento. Amen. Você pode vir de uma família onde a tua mãe é bruxa, onde o teu pai é bruxo, onde a tua família, todo mundo é feiticeiro. Se você não aprender a lidar com essas coisas, aquilo vai te arrastar para eles, para o mundo deles. Então, quando você estiver diante de alguém que é o seu pai, que é feiticeiro, aprenda a lhe honrar. Quando você lhe honra na sua condição, você está a criar fortalezas para que aquilo não te atinja. Amen, papá. Por isso é que o primeiro gatilho de repreensão é a voz do teu pai. Não estamos a falar de pai espiritual, não. Estamos a falar mesmo do seu pai físico. Se você não poder obedecer, se você não poder ouvi-los, um dia vamos falar sobre o mistério do útero. Do útero. Yeah, vamos falar sobre isso. Amen. Vamos falar, por exemplo, sobre coisas que são muito mais profundas. Existem pessoas, por exemplo, mesmo no ministério, eles vão caminhar durante 10 anos, depois vão ter que parar. Por quê, pai? Papá. Oh, Pelícia, pai. A graça que você recebe precisa ser mantida. Aham. Tem que se manter essa graça. Amen. E essa graça, para se manter diante dos espiritualmente, existe a chamada voz dos espíritos. A voz dos espíritos que reclama e é atendida é a voz do pai e da mãe. Por isso é que Deus lhe diz assim: honrai. Lhes considera como deuses da terra. Então a voz deles, ele não precisa te dizer eu te amaldiçoo. É só o coração dele ficar triste contigo. Automaticamente, espiritualmente, você tem problemas. Porque a tristeza dele é uma voz que reclama. E essa voz que reclama, a qualquer momento vai te alcançar. Essa voz anda devagar, o teu ministério anda a correr. Mas a qualquer momento vai te pegar. E quando essa voz te pega no ministério, você não tem como ir. Pai. E como é que fica, pai? Desculpa, a condenação que já não está mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu vou lhe explicar. Não simplesmente uma condenação para quanto a predestinação para a pessoa ir Sim. ou perder a salvação. Sim. Mas será que não tem nada a ver, ou será que tem a ver também com todo tipo de escala ou classe de condenação? Vou explicar.
A condenação que a Bíblia diz, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, eis que agora somos nova criatura. Amen. Tudo se fez quê? Novo. As coisas velhas se quê? Passaram. Se passaram. Existem duas formas de interpretar a condenação, que é a condenação e a autocondenação. Ok. Eu vou chegar lá. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero dizer? Quando nós estamos a falar sobre a voz do Pai, não estamos a falar sobre a voz da feitiçaria. Estamos a falar sobre a voz do princípio. Também vou falar sobre isso. Okay. Existem pessoas que não perdem porque lhes bruxaram. É por isso que mesmo no céu um dia, nós teremos muitas surpresas. Nós acusaremos Satanás de coisas que ele não fez. Não é o efeito da feitiçaria, é a quebra de princípio. A quebra de princípio, essa é outra voz, vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Até vou falar já sobre isso para completar. É a segunda voz que eu ia falar, que é a voz do princípio. A voz do princípio supera a voz do sentimento, supera a voz do pensamento. Por exemplo, o teu sentimento magoado não anula o princípio de Deus. Quando nós falamos sobre a condenação que não te pega, é a condenação que vem da feitiçaria, não é a condenação que vem por quebra de princípio de Deus. E a quebra ou a falta de ouvires a voz do teu pai não é uma voz de feitiçaria, é uma quebra de princípio bíblico. Vamos da seguinte forma. A feitiçaria não pega a igreja, e tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma ferramenta preparada contra mim não prosperará. Isaías 10, 27. Naquele dia o jugo será tirado do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa do quê? Da unção. Então significa que nós estamos a falar de algo externo. A feitiçaria é algo externo. A bruxaria é algo externo que não te atinge. Por quê? Porque você está blindado com princípios. A paternidade, quando nós estamos a falar, é um princípio que blinda. Quando você, por exemplo, afasta esse princípio que blinda, você se expõe para isso.